Ok, estamos de volta ao vivo, hoje conversando nesse dia posterior aí às eleições, segundo turno das eleições no Brasil como um todo, aqui na Paraíba, analisando aí como é que ficou o mapa eleitoral aqui no estado da Paraíba. Walter Santos, Lucas Salles, Jurandir Miranda aqui, tentando a gente desenhar os cenários para frente. Vamos só fechar essa história de João, de Cícero. Como é que vocês estão montando isso? Porque se o governador João Azevedo deixar o governo, ele está dando o governo para as mãos de Aguinaldo Ribeiro, para o PP. Onde é que Cícero consegue entrar nisso se João não ficar no governo? Podem revelar. Conversa, né? Tem que se conversar. A política acho que conversa. Acho que vocês têm mais informações do que estão querendo revelar aqui hoje à noite. Não, capaz, a pessoa que circula mais aqui é o Dr. Walter. Que Walter é jornalista. O fato concreto é que essa hipótese que Jurandir levantou, ela não é absurda e não é irreal. Ela tem lógica. Porque ele, aqui nos bastidores, enquanto estava no comercial, ele dizia, e se Bruno for candidato ao governo? Bruno Cunha Lima. Sim. Quer dizer, é uma hipótese que hoje a gente pode considerar uma irreal, mas não. E se ele, que é ousado, imaginar fazer isso? Já gera uma situação que Pedro hoje consolidou de desconforto para Efraim Filho, que é o nome da oposição que tem trabalhado a construção de um consenso em torno dele para ele disputar o governo. Ele já ligou o foguete. Agora, a gente não resolveu nem a chapa do governo, a gente está querendo resolver da oposição. Da oposição, acho que tem outro problema aí, que é o seguinte, você tem isso de fato, você tem o senador Efraim Filho querendo, né, inclusive já iniciando essa disputa, contando prefeito, né, bateu boca com o Nonato Bandeira sobre esse negócio de quantidade de prefeito aí na Paraíba. Os dois será que passariam do IDEB? Não, deu mais de 300 prefeitos na Paraíba, a soma dos dois aí. Agora, ele tem isso, mas você tem ali também, em torno desse debate aqui, você tem o Pedro Cunha Lima, que está também muito interessante, nesse debate de querer ser o candidato ao governo também de novo com esse debate. Então... O Pedro já foi candidato. Eu penso que ele e a Efraim, eles conversam muito. Tem as estratégias que a gente está falando aqui, o que a gente está enxergando, mas eles conversam muito entre eles. Bruno, por exemplo, tem uma relação muito próxima com o Pedro. Eu penso que o Bruno não é candidato ao governo, deve ser candidato a deputado federal. Que o candidato do grupo Cunha Lima é Pedro. Há de convencer Efraim, que tem mais 4 anos para o Senado, esses acordos eles resolvem. E eles se aproximaram muito também do pastor Sérgio aqui. Né? Eles estão próximos, então eles estão conversando bem. E acho que eles tendem, tenho a impressão, a compor. Eu penso... Agora, o novo cenário cria uma dificuldade para o deputado federal Rui Carneiro, que se dedicou muito na campanha de João Pessoa e se afastou das suas bases no interior. Não, Walter. Eu conversei, inclusive, isso com o Rui. Ele aumentou o número de prefeitos dele. Aumentou? Aumentou. Rui pegou o irmão dele e botou para cuidar. Faltou nada para os prefeitos dele. E com essa história das emendas aí, é complicado. É complicado essa história da reeleição. Ele não abriu mão disso, não. O Rui foi muito inteligente. Quem está mais forte, quais foram os grupos que estão mais fortes para 2026? Na visão de vocês, a gente for fazendo uma análise assim, a gente pode pegar, vamos começar. João Azevedo, tem ali, está construído com uma base muito forte. Aí estou falando de João PSB. Ele está bem para 2026, jogando nesse sentido. Quem está mais forte aí nesse sentido? Quem é o segundo colocado aí nesse debate? É o Republicano de Hugo Mota? Na visão de vocês, é Aguinaldo Ribeiro, ou é Cícero Lucena, ou é Bruno Cunha Lima, os Cunha Lima, enfim, qual é a leitura? A quantidade de prefeitos já é um termômetro, tá certo? Depois do PSB, que é o partido do governador, o Republicanos 50. Foi o partido que elegeu a maior quantidade de prefeitos. Nós teremos que inserir o PP, que em dois grandes colégios eleitorais, que são Santa Rita e Cajazeiras, tá certo? O PP de Aguinaldo Ribeiro saiu
vencedor, derrotando o candidato do governo. Mas o PP, Além de ter um o PP fez 20 prefeituras, mas a quantidade de A densidade eleitoral foi quem mais representativo. Gente, tem outro ator que a gente está esquecendo, mas que também trabalhou, que é o veneziano. Né? Veneziano, que já se lançou candidato Que tem o a MDB, senador. Trabalhou fez 20 e muito o poucos prefeitos, veneziano. não é isso? Agora, Não dentro fez desse, 20, mas trabalhou muito o veneziano. dentro desse contexto, o agora que a tem um gente imbróglio aí. percebe e constata é o encolhimento do que a gente chama de partidos de esquerda. O PT, por exemplo, sai deste processo muito, vamos dizer assim, sofrido com o péssimo desempenho eleitoral em João Pessoa, porque ficou na 4ª colocação. Isso é algo E assim. é um ex-prefeito de 8 anos na gestão aqui da capital. E o partido ficou em 4º lugar. E isso tem efeitos da colagem de imagem e de história de Luciano com Ricardo Coutinho. O que é que poderia... O que você acha que foi isso? E não tenho Você a acha que menor foi isso? dúvida de que essa simbiose, essa união, ela puxou para baixo. Porque não é uma questão de preferência nem de torcida. O fato é que o governador que teve a melhor performance dos últimos tempos, ele construiu em torno dele uma imagem negativa que ele vai carregar isso para mais tempo. Eu gostaria de falar, assim, Walter, eu vou pedir assim, a sua compreensão para discordar. Eu penso que Luciano, ele tem, assim, um bom prefeito, o Luciano tem número de creches, o Luciano fez um bom trabalho, penso que foi um bom Saiu bem avaliado. bem avaliado. Foi Mas reeleito. ele não tem, e que ele entenda isso, um carisma. O Ricardo, mesmo tendo passado os problemas que ele passou, e é claro, ele ainda vai, eu penso que ele tem que colocar isso à prova, mas o Ricardo, quando diziam assim para mim, olha, Lula está acabado, aí me diziam de outros candidatos também que tinham passado por alguns problemas, eu dizia, gente, pelo que eles têm, que eles fizeram, se eles tiverem a capacidade mínima de resgatar o que eles fizeram com todo esse desgaste, eles podem voltar e ter um novo momento. Não, eu tô falando, não, mas você está correto. Eu estou pedindo só a compreensão para como eu penso. Eu penso que Ricardo ainda tem perspectiva eleitoral. Internamente no PT. Não, no PT Ele não. Não, você está dizendo que... Não, estou falando em relação... Vocês não estão discordando, vocês estão dizendo, você está dizendo que ele ainda Não, no tem PT. uma O PT capacidade tem seus de problemas ressurreição. eleitoral, Você está dizendo que agora, sim, mas não sim, foi sim. nesse momento. Ah, desculpa. Não foi Walter. nesse. Não, o PT tem essas divisões internas que é quase um canibalismo, quer dizer, ele próprio acaba se autodevorando, quer dizer, Isso atrapalhou também. Agora, o fato de Lula ter vindo aqui, Lula veio aqui e não recebeu. falou que o candidato era Luciano Cartacho. Não recebeu o Luciano. Não recebeu, não teve... Nem no aeroporto. Isso também me mas parece então, que não... no caso específico de Lula, pela primeira vez, ele foi informado numa outra concepção, porque o filtro que Lula, durante boa parte do tempo, tinha era lá de Brasília, e o que chegava tinha o comando de Ricardo Vieira Coutinho. Nesta viagem dele agora, ele teve outras informações que não batiam com o que ele recebia lá em Brasília. Ele ouviu outras versões. Outras versões. E nessas versões, ele chegou aqui numa quinta-feira, na quarta tinha uma pesquisa da Quest, dando Cícero num patamar de vitória e Luciano mais rejeitado. Isso é um dado que não é, vamos dizer assim, conceitualmente, de gerar queimação ou não. Mas ele chegou com uma carga de informações que ele não tinha antes. E vou dizer mais, ele fez ali uma opção por João Azevedo pela primeira vez. João passou a campanha humilhado, tendo que ouvir Lula dizendo meu candidato é veneziano. Em 2022. Foi. Sim. Eu estou dizendo que desde sempre João não tinha acesso, porque lá em Brasília as articulações queimavam João por conta dos assessores que diziam que eram bolsonaristas. Sim.
E João não abriu. Ele não, em 2022 ele não se revoltou contra isso. Ele de fato, com 2 comprimidos de Engov, ele foi engolindo ali, digerindo isso, até chegar a um momento como esse. E, de certa forma, ele viveu, no contrário, essa situação. Agora, a leitura que eu faço é o seguinte: para frente, essa história de polarização, PT, PL, ou esquerda-direita, isso vai dar em quê para as eleições de 2026? Ou seja, teremos chapas ou teremos candidatos ao governo com a necessidade maior de não definir lados, o que é um tanto quanto difícil, não é tão fácil uma equação como essa. Eu creio que o PL terá candidato a governador na PL, Paraíba. O PL para ter um palanque, no caso de Bolsonaro, ou quem venha que seja. Mas a direita está dividida. Isso prejudica um pouco mais. Eu até hoje discutindo, até Nilvan hoje disse assim, olha, a direita diminuiu aqui em João Pessoa nessa eleição. Eu disse assim, eu não vejo assim, porque em 2026, muitos bolsonaristas votaram em Cícero, né? Dentro desses 250 mil votos de Cícero, claro. tem voto de bolsonarista. Então, para 2026, não é uma eleição mais municipal, não é uma escolha de prefeito. O camarada que votou em Cícero vai estar se agrupando ou reagrupando em torno de um nome só. Mas respondendo à tua pergunta, Luiz, eu penso que os extremos, já há uma negação dos extremos. E a gente já percebia isso, esse movimento mais para o centro. Pelo movimento, eu não só aqui, eu penso que olhando para o mundo mesmo. É tanto que alguns candidatos que estavam mais aos extremos, eles começam a corrigir o eixo mais para o centro. Isso no mundo inteiro. Você tem o Trump, que agora a eleição mais próxima, ele está mais comedido e tal. Então você vai ver esse movimento aqui no Brasil. Agora, nessas eleições municipais, a gente viu muito isso. Por isso que quem estava no centro, né, acabou que recebeu uma atenção maior do ponto de vista dos eleitores. O prefeito eleito de São Paulo, eu tive a oportunidade de escutar 2 entrevistas dele logo cedo na CBN e tal. O discurso dele foi esse. São Paulo e o Brasil passou uma mensagem muito clara. Isso que o Lucas colocou. Não quer mais os extremos. Olha aí. Eu penso que o movimento continua. E observemos a figura do Gilberto Kassab e a performance do PSD, que foi o partido com a maior quantidade de prefeitos no Brasil. No Brasil. Então, e ele é uma águia, né? Eu estou falando de Gilberto Kassab. Ele tem tido a capacidade de ampliar a sua influência, que inclusive acho que respingará na disputa da Câmara Federal, porque tem um candidato do PSD. Mas então vocês estão dizendo aí, o nosso tempo aqui está chegando ao fim, mas só dá tempo de a gente responder o seguinte: vocês estão dizendo aí que para 2026, nesse sentido, os candidatos ao governo, os pretensos candidatos ao governo, eles devem tomar o cuidado de não embarcar na polarização, porque senão vão ter largada, mas não vão ter chegada. É isso? É por aí. Mas deixar já recado para quem quer ser candidato ao governo. Levar o segundo turno, mas não leva a eleição. Não leva a eleição, amarra. Então o ideal é poder fazer essa transição de centro, ficar ali. Agora, difícil, porque um Lula vai querer escolher palanque. A salvação de Lula. Uma direita vai querer escolher. Que me perdoe os petistas, mas a salvação de Lula é a elegibilidade de Bolsonaro. Porque se for Lula contra o Tarcísio, tchau, Lula. Entendi. Mas o Lula já começou. Interessantíssimo. Mas o Lula já começou a fazer esse movimento. Quando negou a Venezuela, quando ele negou, ele reconheceu que a eleição já começou a ir para o centro. Isso com algum desgaste. No caso da Venezuela, ele adotou o posicionamento do Brasil e particularmente do PT. Ele não poderia fazer diferente do que fez, porque a eleição de Maduro precisava de referendos que não teve. Foi um fraude. Que não teve. Então, no caso, o Maduro esteve na reunião dos BRICS lá na Rússia. O Putin jogou politicamente, quer dizer, cegamente está a favor de Maduro, porque não quer saber absolutamente da essência do que aconteceu nas eleições da Venezuela. O Maduro chegou a interromper o programa de televisão lá e disse que Lula inventou uma queda para não ir para a reunião dos BRICS.
Então, mas mas essa briga ajuda ele a ir pro centrão. Ele está mais moderado. Ajudou ele a caminhar para... Agora, primeiro essa pergunta que eu faço. Vocês estão dizendo, de fato, todos, é melhor que candidatos ao governo tenham cuidado em marcar posições de um lado e de outro. Agora, eu quero entender, e aí não sei se é discordando de vocês, que para a presidência, disputa presidencial, ainda será uma disputa polarizada. Ainda para presidencial, ainda será uma disputa da esquerda ou de um candidato da direita, porque o Centrão não tem nome, não tem cara, não tem nome, não tem jeito. Não. O Centrão é uma abstração. Que você não consegue... O Ronaldo Caiado, ele é candidato a presidente da República, sem dimensão nacional, que tem o Tarcísio Freitas de São Paulo. A gente a gente vive um momento de fenômenos eleitorais, como o Pablo Marçal, lá em São Paulo, né? Isso. Por conta de alguns arroubos dele, ele acabou que não foi para o segundo turno e não é o prefeito hoje de São Paulo. O problema é dele, né? Ele errou na conta, na modulação. Ele errou no laudo. Então a gente não sabe ainda, se a gente entender, porque as quales ainda serão feitas. Eu lembro que em 2018, quando eu fui chamado lá para fazer a campanha do Bolsonaro, eu lecionava aqui na Uniesp uma disciplina que chama Marketing Político. E o que eu fazia o meu exercício? Eu lecionava pela manhã e à noite. Meu exercício, para não ter nenhum problema com os alunos, com algum parentesco, eu dava exemplo da campanha em nível nacional. Eu fazia tudo que é necessário. As quais, depois que passava o conhecimento, eu aferia aquilo com a campanha eleitoral. No seu tempo que a gente tem, rapidinho. Para a gente ver. E o Bolsonaro, ele era sempre voltava, o Lula deixou de ser candidato, os outros todos. Quando eu fui chamado, eu tinha essas informações. O que eu quero te dizer é que eu já sabia que existia um sentimento, por conta também da configuração, que Alckmin não ia performar, o Lula preso, pró alguém como Bolsonaro, pela aquela coisa que estava radicalizada. O que eu penso é o seguinte, que para agora o candidato é alguém com esse perfil de centro. Pode ser que ele ainda não tenha aparecido. Pode ser que seja um novo ator. Agora tem uma coisa, viu? Vamos Você fechar, que está fechando, que tem que ser analisado, tem que se estudar. O alto número de abstenção desse país é uma coisa impressionante. Talvez já cansada disso aí, né? Isso tem que ser estudado. Já dei cansado porque disso. essas pessoas não querem votar. Nosso tempo estouradíssimo, eu queria agradecer, gente. Vamos lá, depois a gente marca outros momentos aí. Estamos só começando, né? Terminou ontem, começando hoje, 2026. Obrigado, Jurandir. Obrigado, Lucas. Obrigado, Walter. Parabéns aí pela atuação de todos vocês. Vamos ficando por aqui. A você o nosso abraço. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.